Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do GovCast. E vocês já repararam que a gente tá num estúdio novo, em um lugar diferente, aonde... Conta pra eles aonde que a gente tá, Pri. Pois é, o GovCast desembarcou em Florianópolis. Ai, que coisa maravilhosa. E a gente tá aqui na Ilha da Magia e o nosso convidado de hoje, o nosso primeiro convidado aqui em Florianópolis, ele é o prefeito da cidade de Laguna, uma cidade linda, maravilhosa, com 20 praias. Seja muito bem-vindo, prefeito Pedro Preto Cripa. Obrigado, Vicky. Obrigado. Foi quase um trava-língua aqui, né? Não, normalmente eles travam, né? Preto, prefeito, eles normalmente essa trava-língua. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós nos conhecemos num evento institucional em Balneário. De lá para cá ficou marcada a agenda e aqui estamos para poder fazer uma conversa bacana conforme a orientação de vocês. E que maravilha que deu certo. E para começar... Aqui um presente do GovCast feito com muito carinho para você, prefeito. Que bacana, obrigado. Posso abrir? Com certeza. Tá. Deixa eu abrir. Provavelmente que legal. Deixa eu colocar aqui. Bacana, ó. O GovCast, em volta uma foto da família. Posso bem deixar maior, aqui? Com certeza. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. E é um abre portas, entre aspas, da nossa conversa bem bacana. Que show, É isso aí. Ri. Aí, daí pode dar a caixinha pra ele também. Que daí ele tira ele de cima. Quero. Se puder botar uma Ele já tá aqui. colocando aqui a água. Por favor. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Valeu, meu jovem. Tá olhando lá, né? Uhum. Deixa eu só... Pode ir? É pra lá que você tem que olhar. Aham, pra ele. É? Você tava olhando lá. Não, eu vou olhar pra ele. Vai. Bruno? Prefeito, você nasceu em Laguna, mas depois se mudou para Florianópolis e aí você decidiu retornar para Laguna. O que te fez decidir voltar para sua cidade e criar raízes lá, construir uma família linda, né, com seus filhos, a Duda, o Augusto, a Valentina e a Catarina? Conta pra gente. Então, na verdade, a história fez com que os meus pais fossem para Floripa, para a capital, né? Nós somos de Laguna, que é um município a 110 quilômetros ao sul de Florianópolis, para quem não conhece. Então, com 6 anos, em 85, nós fomos para lá, porque meu pai era do Banco do Brasil, aquela coisa. Então, foi transferido e nós fomos para a capital. Só que eu sempre quis voltar. Meus pais se separaram cedo, infelizmente, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a cidade em que nasci, principalmente com o meu avô, que foi prefeito, e os amigos. Então, cada final de semana que eu podia, eu ia para Laguna. E aí, em 2005, com 20 anos de Floripa, eu consegui uma motivação profissional para estar em Laguna. Eu voltei para Laguna morar, e aí a gente concebeu a família, entrei na política em 2007, na minha primeira gestão, meu primeiro ato eleitoral, né? Meu primeiro pleito eleitoral, a eleição foi em 2008, e aí de lá para cá a gente mora em Laguna, trabalha por Laguna, vive em Laguna, ama Laguna, e não pretendo sair. E foi essa sua conexão que te fez entrar para a vida pública? Eu sempre fui muito grato ao meu município que me foi de berço, que me é de berço, que é de berço para minha família. E por perfil, eu sempre fui muito de fazer as coisas. Ao invés de criticar, eu sou de colocar o meu jogo, o meu nome à tapa, enfim, né? Ao invés de apontar o dedo, vai lá e faz você melhor. E na política em Laguna, eu entendi que não tinha uma representatividade política que pudesse, vamos assim dizer, abraçar uma média positiva dos interesses que nós temos, que eu tinha, que eu imagino que a política poderia ter um encaminhamento. Então, ao invés de criticar, eu botei meu nome a jogo em 2008. Jamais imaginei ser político mesmo, apesar do meu avô ter sido prefeito, tudo. Os vieses da minha família têm vínculos com a política, histórica, muito forte, mas eu nunca me coloquei
ou me imaginei sendo vereador ou prefeito. Mas quando ou você até mesmo... assistia seu avô de camarote nessa área política, não te dava uma vontade, uma admiração pelo trabalho dele? Isso sim. As histórias do meu avô, elas vieram politicamente antes de eu nascer, né? Meu avô foi prefeito em 48 e eu nasci em 79. Mas cidade pequena, os históricos muito bacana de ter sido um bom prefeito, dos atos políticos que ele fez naquela época em que a vida era um pouco mais difícil, né? Menos comunicação, não tinha tanto acesso a impostos, receitas, município. Então ele conseguiu fazer com que o município, naquele momento, em 48 até 56, pudesse ter uma pujança mesmo, né? Isso está escrito, já li tudo isso, e é bacana que é umas atas escritas, assim, né? Olha, Não tinha que computador, é bem bonito, inclusive as letras. As pessoas, quando não tinham computador ou celular, elas se interessavam em escrever. Logicamente, era um meio de comunicação. E a escrita era muito bonita também, né? Então, eu gosto de vê-lo. De vez em quando, eu leio uma ata dessa, antiga, não só do meu avô, mas do tempo, né? Do que acontece lá, do que aconteceu lá. E dentro dessa realidade toda, e já exemplo do meu avô, que também sempre me explicou sobre como nós devemos ser, né, na vida social. Então, ao invés de criticar, eu fui candidato, me envolvi, e essa história do meu avô sempre foi muito colada a mim, a minha vida pública, porque eu tento ser pelo menos uma parte do que ele foi, para que a gente possa ter um norte, assim, vamos assim dizer, né, de um rumo ideal, já que na política de Laguna, nos últimos tempos, não existe um cenário a tu copiar, um caminhamento. A gente está como se fosse uma mata, que o caminho que existe é obsoleto, não vale mais, te leva para um abismo. Então a gente tem que abrir uma picada nova. Tá então a gente pega exatamente. Então a gente pega as ferramentas, os estoques, os conhecimentos, né, e faz esse novo caminho. Tem dado certo, confio nisso, os exemplos, né? Às vezes uma derrota eleitoral não quer dizer uma derrota, né? Uma não eleição não quer dizer uma derrota. Então a gente vem vencendo as eleições, vamos assim dizendo, mesmo não nos elegendo. E hoje eu sou prefeito do município, que considero o município mais bonito de Santa Catarina. Ai, que show. E assim, falando do turismo do município mais lindo de Santa Catarina, então. A gente sabe que Laguna tem muita história, muito carnaval, muitas praias maravilhosas, tem a cultura também, a cultura açoriana. E a gente quer saber qual que é seu plano para desenvolver cada vez mais o turismo na tua cidade? Bom, Laguna, por característica geográfica, e vocês têm que conhecer, vocês vão entender que nós temos ali alguns destinos, vamos dizer assim, que dá para fazer uma semelhança em nível de Brasil. Nós temos uma região, que é a região que a gente chama como a região da ilha. Ela é uma região que não é toda uma ilha, mas ela é envolta por 3 lados de água, né? E a gente chama isso pela concepção de que tem que chegar por lá do perímetro urbano por balsa, né? Por outros vieses dá para chegar por carro, né? Mas o centro, 90% da população, para chegar ali tem que chegar de balsa, a população de Laguna. Então ela é uma região mais tipo Fernando Noronha, tipo Garopaba, é uma região mais roots, assim, né? Ao mesmo tempo que nós temos o nosso centro, o centro histórico, com 600 casas tombadas, como é Olinda, como é Ouro Branco, Ouro Preto. Então a gente tem um centro histórico como Paraty, né? Diferente, por exemplo, das concepções de cenário como o Fernando Noronha, como citei, e consequentemente a nossa região da ilha. E a praia principal, que é o Mar Grosso, é uma concepção tipo Itapema, tipo Balneário, já é um turismo mais de massa, né? Então, numa faixa de, sei lá, de 10 quilômetros em volta, nós temos 3, 4 concepções turísticas diferentes. Então, respeitando essas características e fomentando o destino em si perante o público, né? Por exemplo, quando tu queres um turismo de massa, tu vai levar ali serviços, tu vai levar acessibilidade, tu vai levar tudo aquilo que favorece a massa, grande volume de gente. Quando tu vais um turismo mais histórico, tu tens que favorecer o andar, os roteiros entre museus, né? O cuidado desses equipamentos todos que são antigos, e aí o cuidado ele leva muito mais tempo, muito mais custoso. A concepção também é uma coisa mais lenta, né? Enfim, então são características de destinos que nós temos no nosso município, e o nosso objetivo e desafio é fomentar cada um deles, né, para que eles possam ser cada vez mais pujantes. E o bacana é o que é? Que as pessoas, eu adoro ir visitar centros históricos.
Então eu vou ficar no centro histórico de Laguna e se quiser, logo depois, sei lá, 5 minutos depois, Atende todos tem os uma públicos. praia. Exatamente. Se quiser ir atravessar a balsa e ver o golfinho, e ver a baleia em época de baleia, ou ir lá na região da ilha ver o terceiro maior farol do mundo em alcance, que é o farol de Santa Marta, né? Então isso tudo favorece o crescimento do turismo. Levando em conta que Laguna já foi entre os 5 municípios mais famosos do Brasil em termos de turismo, na década de 60 e 70, nosso papel é resgatar esse brilho que Laguna já teve e que está lá dentro, só que está sujo, vamos dizer que seja, essa pérola está suja, a gente está cuidando e tornando ela, lapidando e voltando a dar evidência, porque nós temos certeza em relação ao turismo, da singularidade que é Laguna. Então isso é bacana, é só cuidar, manter, atualizar as informações, segurança, tudo que envolve hoje em dia, e fazer o bom convite às pessoas para virem voltar a conhecer Laguna ou retomar esse conhecimento. Muita gente gosta, veio a Laguna, não volta mais, mas pode voltar que a cidade está cada vez mais bonita. E 20 praias, eu não sabia que Laguna tinha tanta atração, diversidade, que atende aí todos os públicos, né? E o bacana das praias, desculpa só te interromper, que nós temos praias normal, né, como qualquer outra praia, por exemplo, como Balneário, Itapema, só que com balneabilidade, isso é importante, né? Nossas praias todas, elas têm balneabilidade, dá para tomar banho. Nós temos praia que não tem acesso a carro, a moto, nada, é só por trilha. Por exemplo, o Gravatá é linda demais, então é uma praia mais agreste, assim, né, estuários. E temos praias também, que é a Praia do Gi, por exemplo, que é algo ímpar, que hoje tu consegue ainda entrar de carro na praia. Entendeu? Tu podes ir lá, parar o teu carro do lado da areia, na areia, descer com tua churrasqueira, seja o que tu vai levar, tua cadeira de praia, ir na praia, voltar, botar no carro e ir embora. E em baixa temporada, né? O que tem de atração turística lá em Laguna? A gente sabe que é uma praia voltada para o turismo, né? Atração maior. Normalmente, mas normalmente, né? E fora, eu acho que falta a gente engajar mais essa baixa temporada para que o pessoal vai, porque é perto. Né? Por exemplo, Curitiba Laguna deve dar quanto tempo? Não faço ideia. Assim, 4h30 no máximo. Muito perto, mas de repente, eu quero ir lá para Laguna. O que tem nessa baixa temporada lá para estimular os turistas a descer? Bom, Laguna, eu caracterizo que o potencial turístico de Laguna no inverno é maior do que do verão. Porque praia por praia, todo o litoral ou tem uma mais bonita, um menos bonito e legal, ele tem o seu potencial. Mas ainda é praia. Ainda é praia. Agora, quando não tem mais a condição de praia por causa de clima, vamos dizer, vou tomar um banho de praia, não. Nós temos outras situações que envolvem. Por exemplo, exatamente agora está acontecendo a época da tainha. Então, no nosso Molles, que é o Molles que fica ao sul da praia do Mar Grosso, é um Molles que é uma faixa de terra e pedra. É um pier, como se fosse um pier, que entra 1,5 km dentro do oceano. Então ali tem a prática da pesca com auxílio dos botos, do golfinho, né? Então se tu fores lá exatamente agora, que é quando começou a pesca da tainha, vocês verão no nosso canal ali, né, junto à praia, essa pesca é uma interação linda. Ontem, por exemplo, foi final de semana, no final de semana devia ter umas 4, 5 mil pessoas vendo os pescadores dentro d'água com a tarrafa, e a interação dos golfinhos pulando. Por quê? Porque essa interação é uma única no mundo, onde o golfinho, no caso o nosso boto, faz um tipo de pulo específico que o pescador entende que ali tem uma malha de peixe, né? Então eles jogam a tarrafa, né, e pegam os peixes. Ontem, por exemplo, eu vi um tarrafeador, um pescador, tirando quase 80 tainhas na tarrafa. Ele joga em cima do cardume, puxa, e aí vai vindo. Então essa interação é bacana. Olha, também. Que legal. É lindo de ver, é linda, a interação é muito bacana. E porque... eles vêm perto para interagir com o turista ou não? Na verdade, é que o turista está na areia, mas ele está vendo, sei lá, o boto 10 metros da visão dele. Entende? Ele em qualquer dia... Experiência única. E é uma coisa, e é uma situação única, né? Porque eu nunca ouvi falar dessa interação do boto desenvolver um pulo onde o ser humano consegue entender o que essa simbiose entre o pescador e o animal é muito legal. Com certeza. Vale a pena. Pode botar no Google aí, ó, Laguna, pesca com auxílio dos botos. Vocês vão ver um acervo gigantesco. CNN, Japão, Londres, todos já fizeram um documentário sobre isso. É algo que já vem de histórico, né? Décadas e décadas. E o nosso papel agora é a manutenção
desse mamífero, né? Para quem não sabe, o golfinho é um mamífero, então a gente precisa entender a manutenção disso, porque eles estão dentro de um complexo de água hídrico, que infelizmente sofre também muita interferência do esgoto, que vem de complexos hídricos que vem de outros municípios, então a gente está num processo junto às faculdades também de cuidado desses animais, desse complexo todo que envolve a moradia e o habitat deles. Porém, outros vieses também tem. Por exemplo, a gente vai iniciar agora a festa de Santo Antônio. Santo Antônio é o padroeiro de Laguna e ele é o segundo santo com mais devotos do Brasil, depois de Aparecida. Nós temos, como a cidade ela é Santo antiga... Antônio é o casamenteiro? Casamenteiro. Ai, adoro ele. Dia 12, ó. Só precisa me ajudar, viu? Meia-noite. Meia-noite vai lá na porta de Santo Antônio, na nossa igreja. Agora é a hora de deixar ele bate ponta a cabeça ou não? porta. Pode botar agora, né? Mas se tu bateres na porta lá à meia-noite, junto com as outras donzelas que lá estarão, e logicamente eu já vi homens também, tá, às vezes o match bate ali, tá Bate entendendo? ali, Cada um bate, é. olha pro lado e ali. Ai, olha só, legal. vai que. É. Vai que- E é bacana, a festa ela é tradicional, ela já existe há 348 anos, a festa. Ela Olha. nasceu junto com o município. Olha O que município show. tem 349 anos, fará 350 ano que vem, e a festa esse ano 348. Então ela é uma festa longínqua, longa também, 14, 15 dias, e sempre no sábado, antes, são 15 dias, no sábado, não sei se é esse o outro, dia 14, porque o santo é do dia 13, né? Mas no dia 14, sempre no sábado, tem uma transladação. É onde a imagem sai de uma igreja e volta à igreja matriz. Então, as pessoas caminham com ele e depois tem uma queima de fogos linda atrás do museu. É lindo. Do museu não, da igreja. Então, esse é um atrativo que mexe 15 dias não só com Laguna, mas com a região. Porque apesar de ser uma festa católica, ela é tradicional. Então, é as um pessoas turismo vão lá... religioso, né? Exatamente. Então, é bem bacana. O centro histórico ele é muito rico, através das feiras de cultura, os eventos com bandas, porque Laguna tem as bandas musicais, não é banda de música tipo rock, eu digo banda de instrumento, né? E a gente tem duas das 5 bandas mais antigas em atividade do Brasil. Nossa. Aliás, nós temos a primeira mais antiga, que é a banda União dos Artistas, e depois tem a banda Carlos Gomes. Então, de vez em quando, está no centro de Laguna, aparece lá 30, 40 músicos, né, fazendo uma apresentação, é muito bonito. Olha que show. Fora outras identidades das culturas que nós temos e que favorecem o nosso turismo. Meu objetivo em 2028 é nós termos um evento, seja esportivo, turístico, que seja cultural, seja ele qual for, por final de semana durante o ano inteiro. Então a gente está trabalhando esse arcabouço, trabalhando evidentemente também as programações para todo ano de 2028 a gente possa ter um evento todo final de semana ao longo do ano inteiro, de janeiro a dezembro. Para quê? Para que todo esse contexto, vamos dizer assim, físico que o município oferece, né, geográfico e tudo, possa também estar sendo contemplado com atividades. Isso é importante. Isso é bem aproveitado, né? Imagina, Com certeza. vai ser um ano inteiro pro e para o turismo. E não só para Laguna, mas também para a região, para toda a região em volta, né? Todo mundo. Laguna ela é um berço, porque como nós somos a praia de um complexo de 18 outros municípios, que é a região da Amurel, a região dos municípios do complexo lagunar, né? Laguna tem a ver com mar, lagunar, né? Então, esses 18 municípios que envolvem Laguna, ela é como se fosse o quintal ou a praia desses moradores. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, muitos já vêm em novembro, que moram em Braço Norte, que moram em Tubarão, que moram em Armazém, que moram em outros municípios, eles vêm já frequentar o nosso verão, como se tivesse uma casa na praia. Então, o complexo de 18 municípios, eles, na grande maioria, as pessoas usufruem de Laguna. Então, Laguna é uma extensão da casa dessas pessoas. Então, quando a gente pensa ou trabalha em Laguna, também não é só para o lagunense ou para o lagunista, e sim também para o turista de veraneio e o turista, aquele que é sazonal, que vem, fica 3, 4 dias e volta. Este turista de veraneio normalmente são pessoas de outras cidades que têm apartamento em Laguna. Então, eles consomem muito o nosso turismo, é bem bacana. Isso é bom. E agora, falando em praia também, a gente acompanha muito a tua rede social e vê que você é apaixonado pelo surf. Eu gosto. Você gosta de pegar uma onda. E agora que você iniciou com tudo, nossa gestão, você pode se dizer que a política se assemelha ao surf? É preciso ter paciência, esperar a onda certa,
Mas também ter disposição para remar quando as coisas não saem como esperado? Na verdade, com certeza. Só que eu entrei, assim, olha, quando eu assumi, quando eu estava na areia e eu olhei o mar, que eu vi que era a eleição, olha, esse mar tá bravio, não é um mar normal, não é um mar de condições ou de piscina, assim, que tu vai ali e só surfa. Não, ali precisava ter coragem para entrar naquele mar, né? Era um mar revolto, hostil, e que eu sei que viria numa sequência um swell, né? Era um mar bagunçado e depois viria um mar gigante, organizado, mas muito grande, muito forte, que é o histórico todo do município, que precisa ser revitalizado, que é toda essa concepção, que vamos dizer, de uma cidade que já foi ordeira e que nos últimos 15, 16 anos se perdeu. Então, essa concepção de mar brabo e consequentemente, essa concepção também de mar brabo por causa da eleição, que foi hostil, mas essa concepção de ser um mar grandão, porque Laguna ela é muito grande, tu teria que estar preparado para entrar. E quando é um swell, tu sabe que tu vai encontrar um mar grande, só que tu não sabe o tamanho e nem a quantidade de ondas. Então tu tá preparado, eu me senti capacitado, mas não tem como tu não sentir o impacto quando tu estás lá dentro, né? Da remada mais forte, ou de um drop que tu dá numa onda dessa, e aí tu erra o pé, o tombo é longo, né? Parece que tá dentro de um liquidificador. Então, a máquina de lavar. Exatamente. Então tu tens que parar, raciocinar, para tu não ser pego e te afundar, te afogar. Então é natural. E é aquele raciocínio rápido, né? Exatamente. E ter a paciência. Então eu costumo que a tua analogia foi bem bacana. Laguna passou por um período eleitoral forte e agora a gente está no swell, que é esse mar grandão. Mas a gente está aprendendo e sabendo lidar com as ondas. Quando há uma vaca, a vaca é quando cai, né? Uhum. Na onda, assim, quando há uma vaca, a gente está sabendo cair, entre aspas, né? E levanta para poder pegar a onda melhor atrás e fazer se fosse um campeonato, era a melhor nota, mas como não é, fazer a melhor diversão. Porque o melhor surfista não é o que mais surfa, é o que mais se diverte. Nunca se esqueça disso. Então a gente está se divertindo, entre aspas, com respeito à responsabilidade do nosso cargo. Mas como a gente ama a cidade, e como a gente entende quem rouba, quem ama não rouba, então a gente está ali surfando o melhor momento da cidade, fazendo com que o que ficou de ruim fique para trás, né? E a gente vai deixar, se Deus quiser, a nossa praia, a nossa cidade cada vez mais apta para outros surfistas no futuro próximo possam vir e conduzir o nosso mar. E curtindo o processo, né? Porque todo processo ele tem a parte boa, a parte ruim, mas curtir esse processo. E a gente percebe esse entusiasmo por parte do prefeito da equipe, é notório. Com certeza, a gente acompanha nas redes sociais e vê que no meio dessa loucura toda, você tá sempre ali nessa comunicação, né, com a sociedade, que é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas não têm ideia do tamanho que é essa onda, né, do tamanho que é e da problemática que envolve, então é muito importante essa forma de comunicação, com certeza. E no meio dessa loucura toda, ainda sobra um tempinho pra praia com a Duda e com as crianças? Como é que tá essa rotina? Bem menos do que eu imaginava, do que eu gostava. Mas a gente colocou lá em casa, e para os meus que me acompanham, de que são 4 anos, serão, né? Uhum. Então a gente coloca isso como se fosse, vou fazer uma faculdade de 4 anos que eu não esperava, uma universidade. Então ela vai tomar um pouco mais do meu tempo, um pouco mais da minha paciência, eu vou ter que abrir mão, renunciar a algumas coisas que me eram importantes, ou o tempo, né, a mais para as coisas que me são importantes, em troca de um retorno. O que é o retorno? Em 4 anos, eu quero deixar a cidade equilibrada, quero deixar a cidade saneada financeiramente e também voltar e recuperar um pouco do brilho que nós já tivemos, né? E aí, para isso, logicamente, eu tenho que abrir um pouco a mão dos meus momentos, sejam em família, sejam de praia, seja para treinar, enfim, qualquer coisa que envolve o meu interesse pessoal. E, claro, não posso abrir mão 100%, porque senão também aí a gente acaba sucumbindo, né? Ninguém aguenta, precisa ter um pouco do equilíbrio, mas natural eu não consigo ter o tempo que eu gostaria mais, mas também a gente está levando, já faz 5 meses que passaram, entramos agora no 6º mês, e eu vou dizer que a média está positiva. Queria estar mais dentro da água? Queria estar mais treinando? Queria estar mais com meus filhos? Queria, mas dentro do que eu já tinha predisposto dentro da minha cabeça, está dentro do equilíbrio.
E esses 4 anos, ele é cravado esses 4 anos ou lá na frente ainda pode ter uma reviravolta nesse mar? Eu sempre falo em 4, eu não quero sair à reeleição, né? Estou trabalhando para não sair. O meu objetivo nunca foi ser prefeito. Vou estar preparado, caso eu seja candidato à reeleição. Não é uma promessa, não estou falando isso para ninguém, é para mim mesmo. Eu falo, eu repito isso com veemência, várias vezes, porque eu quero me convencer. Mas, logicamente, eu jamais vou deixar a cidade voltar para a mão dos corruptos, né? Não vou abrir mão disso. Deixar, talvez, de ser candidato também não quer dizer que eu vá sair da cidade, não é isso. Para eu lograr êxito, a cidade ela tem que estar menos refém da politicagem. Quero deixar a cidade ela preparada e também, vamos dizer assim, dentro da concepção da gestão, ela amarrada com os poderes do terceiro setor. Então, eu trabalho muito com associação. Ai, que interessante. Eu trabalho muito com associativismo, com cooperativismo, para que a máquina fique à mercê da decisão do coletivo e não da política, deixando o cabo eleitoral de lado. Eu não vou lá no bairro e converso com o cabo eleitoral. Eu vou lá no bairro e falo com a associação. Ah, mas meu bairro não tem associação. Então está na hora de criar, eu te ajudo a criar. Mesmo que não haja o CNPJ, eu falo em associativismo. Então reúnam vocês aqui sempre e eu vou conversar com a comunidade. Perfeito. Aí quem quer, sei lá, o bairro X reclama alguém. Tens ido na comunidade, na tua associação? Não, então participa, eu vou atender lá. Então, quando eu conseguir deixar isso amarrado, e acredito que a gente já iniciou bem, a população já entendeu que o prefeito conversa com o bairro só com o coletivo para atender a demanda da maioria e não só de um ou de outro. E também, se eu conseguir, e esse é um desafio maior, ter alguém que possa me suceder. Né? Eu tenho que lançar alguém ou trabalhar alguém, 1, 2, 3 pessoas que possam suceder nesse encaminhamento de condução da cidade. Porque senão, logicamente, eu irei, né? Não deixarei na mão de qualquer um, porque a Laguna não merece mais ser estuprada institucionalmente falando, como nas últimas gestões aconteceu, e que não sou eu que estou falando, né? Existem inquéritos, existem prisões, existem operações que ocorreram na minha cidade, infelizmente, que comprovam fatidicamente esse histórico ruim da política da cidade. E é bom que você vai criando Desculpa, Bi. Não, pode. Mas é bom que você vai criando um novo... Você acostuma as pessoas de um jeito diferente. Depois de 4 anos nessa rotina, qualquer coisa diferente que vem, a população também já não vai querer. Exatamente. Porque ela já se acostumou aí, você deu uma nova realidade, né? Para essa forma de tratativa e interação. Eu acho que é entre o poder uma público. certa independência da comunidade. Bem simples. Exatamente. Não é E os aquele resulta- relacionamento tóxico que você depende 100% do parceiro. De um né? terceiro, que é do o cabo terceiro. eleitoral, ou o amigo do prefeito, deixa que eu falo com ele. Exato, Não. você tem a tua... Eu vou lá na comunidade, converso direto na comunidade. As primeiras reuniões, a primeira sempre ela é a mais hostil, né? Porque as pessoas reclamam com razão, né? Do passado recente ruim. E aí eu vou, deu? Beleza, agora vamos trabalhar. Então o tema de esgoto a gente trata com a concessionária do esgoto, os temas que envolvam iluminação é com a prefeitura, a de energia é com a Celesc, que é a nossa concessionária de luz do estado de Santa Catarina. Enfim, o tema de rua aí é comigo. Então a gente vai tratando Escalonando, ponto né? a ponto. Daqui a 4 anos, tens razão, a ideia é que as pessoas estejam acostumadas a um novo formato, que não precise necessariamente passar por um intermediador pessoal, que depois vai te cobrar o voto no sábado de eleição. Eu te ajudei, agora tens que votar em mim. Não. Sim. E o bacana é que as pessoas já estão sentindo o retorno, né, desse tipo de reunião, que é o retorno das ações sendo feitas. Por exemplo, a minha rua, vamos entender a tua rua. Tem recurso para fazer a pavimentação? Tem, não tem? Se tem, cadê o projeto? Porque eu peguei um município com, 20 ruas com lajotas jogadas para serem pavimentadas, mas não tinha projeto, não tinha liberação, não tinha nada. Então a expectativa foi levantada para as pessoas de que seria pavimentado, a politicagem não fez o trabalho correto, então a gente pega esses exemplos, vai trazendo para a atualidade, mostrando para as pessoas que eu só posso fazer quando tiver os ritos normais, projeto, drenagem, licença e tal. Então o passado ruim está fazendo com que a gente mostre o caminho certo, isso tem construído uma afinidade bacana, não com o Preto, mas com a gestão em que o Preto lidera, junto com o prefeito Leandro, né, que eu chamo de prefeito Leandro porque é o vice, porque ele é atuante, e a população do outro lado, com a grande maioria, porque também nunca é 100%, sempre tem uns dor de cotovelo que mamaram a vida inteira na teta dos outros lados, então estão sempre ali querendo tirar o foco, né, ou criar um pouco de birrinha, normal do processo.
Ah, sim. isso é Isso aí é bem normal. Se nem Jesus, né, agradou todo mundo, imagina que a gente vai ter essa expectativa. Não, imagina. E a gente acabou de entrar no 6º mês do ano, né? Então, como que foi para você esses 5 primeiros meses? Hoje você acha que já está conseguindo dar uma respirada? É normal. Nós pegamos uma cidade, já não é mais eleição, passou. Mas a gente pegou uma cidade com muitos problemas, reais mesmo. Problemas de corrupção, de desvio, de incompetência, não só da última gestão, mas das últimas. Os nossos últimos 16 anos foram difíceis, com prefeitos obsoletos no sentido de inovação. Então a máquina pública ela sucumbiu. Então nós pegamos dia 1º de janeiro uma prefeitura que, por exemplo, eu tinha 3 caminhões de lixo para recolher o lixo inteiro de uma cidade que tinha no Réveillon 300 mil pessoas. Só 3 caminhões de lixo. E o que você fez, gente? A gente trabalhou, vai juntando, vai confirmando com as pessoas. No outro dia o lixo estava muito grande, dia 2 houve uma chuva, espalhou o lixo todo, então eu fiz uma comoção. Nós fizemos se vocês olharem nas redes sociais, logo no dia 2, fiz um chamamento institucional e emocional, vamos assim dizendo, olha, vou levar 50 dias para limpar isso tudo, não tenho máquina, não tenho carro, se a população quiser ajudar, e foi feito um mutirão, por exemplo, na praia, com mais de 1.200 pessoas, as pessoas se mobilizaram. Olha, que show. E eu fiz o chamamento, inclusive, para os municípios da Murel, olha, vocês são de Braço Norte, de Armazém, mas estão passando o verão aqui. O lixo aqui é o teu filho que vai pisar. O caco de vidro de um Réveillon, de uma champanhe, é teu filho. Então eu preciso que tu desças aqui no próximo sábado e me ajude a limpar. Que show. Entendeu? E foi bem legal. Foi assim, bem a receptividade da população. 1.200 pessoas, mais ou menos. Então foi bem legal. E ali começou a ter uma comoção popular e um entendimento de como nós pegamos o município, bem como o que precisava ser feito e precisa ser feito para ir desatando esses nós. Olha como a transparência é importante, Papo a comunicação. reto. Parabéns, viu, prefeito? Papo porque, reto. olha, não é natural isso, não é normal. Se fosse outro prefeito, com certeza ia se escondendo dentro de casa e o povo ia ficar louco e filmando. Você foi transparente, com a verdade, e jogou na mesa. Sempre. Inclusive, é importante saber que... Assim, essa culpa de não ter os caminhões, né, necessários, porque já era uma coisa esperada, né, não é novidade ter 300 mil pessoas, mas é um planejamento que tem que ser feito no ano anterior, né, com meses de antecedência, porque você aumenta ali naquele período, você tem que aumentar o contrato com a empresa, né, não sei se é uma empresa ou se é a própria Não, era um prefeitura. Emergencial, era um contrato emergencial. Então, assim, tem que fazer essa alteração, e aí não tem como fazer de um dia para o outro, porque existe uma necessidade de preparação e até também de empenho do valor, né? Então, assim... Mas imagine, dia 2, 3 ainda... Como que você ter assumido dia 1º ia conseguir... Parabéns, né? Parabéns mesmo. Na verdade, assim, a gente ganha a eleição em outubro, né? A eleição aconteceu em outubro, exceto na pandemia, que foi em novembro. De outubro, novembro, dezembro, não teve transição. Sim. Nós não tivemos a transição. Por quê? Porque o time que está ali há 16 anos perdeu a teta e eles não, com todo respeito, desculpa a palavra, né? Na simbologia de que a máquina pública é uma mãe, né? Então, nesse sentido. Então, eles perderam o espaço, não esperavam perder em outubro. Eles nunca tiveram tanta força política, nunca tiveram tanto recurso de todas as ordens. Porque uma cidade pequena, diferente de Curitiba, quanto menor a cidade, ela a tendência da eleição ser mais corrupta. Porque o voto tem valor financeiro. Por exemplo, para tu te elegeres a vereador em Curitiba, quantos votos precisa? Sei lá, 5 mil? 7, 10, eu não tenho noção. Mas tu não consegue comprar todos esses votos. Sim. No município como Laguna, com 400 votos, tu te elege. Entendeu? Olha. Dependendo da matemática do coeficiente eleitoral. Às vezes com 800 não. Mas em média 500, 600 sim, dependendo. Então 600 votos ele é muito palpável. Houveram votos a R$500. Entendeu? Na casa, 4 pessoas, 2 mil votos, R$2.000. Então isso tudo tem muito valor financeiro num processo de cidade pequena. Então a corrupção ela é muito forte. Ela é muito evidenciada. E os compromissos de uma cidade que está passando fome, de certa forma, porque eles fazem com que a máquina seja... para que as pessoas dependam da máquina. Aí chega na época de eleição, eles têm o dinheiro da corrupção, vão lá e compram. E aí fica essa dependência. Exatamente. Então a gente quebrou a dependência. Né? Foi uma eleição que eles não imaginavam, nunca tiveram tanto dinheiro e tanto poder. Mas isso acaba, prefeito, até dobrando a tua responsabilidade, porque isso mostra um termômetro, né? E mostra o clamor da população para mudanças. Exatamente. Então, além de você ganhar o inesperado, ganhar da máquina,
esse clamor da população, então, ele acaba te Sim. dobrando e aí tem a a expectativa, né? responsabilidade. Que as pessoas estão muito tempo aquém e querem, de certa forma, mágica. Você foi a luz no fim do túnel Isso, pra eles. mas querem mágica, porque o Mas tempo de não namoro existe. é pouco. Entendeu? Tipo, 6 meses e aí. Só que, como nós temos a comunicação muito perto e muito claro, independente de quem goste ou não, né? Eu sempre fui muito aberto e converso, não fujo. Eu deixo as coisas bem claras. Nós estamos avançando nas ordens, nos temas, nos sentidos. As questões são burocráticas. Às vezes tem recurso e não tem CND. A cidade está com filme queimado, aliás, com nome sujo. Então, aqui a DART, o CALC, essas coisas. Já é um problema enorme ainda. Alguma coisa é que você não licitatória, consegue. o do lixo. Vou fazer o processo licitatório agora só. Entendeu? Ainda estou no emergencial. Meu Deus. Entende? Aí melhorou algumas coisas, consegui conversar com a empresa e tal. Mas são contratos todos esses que foram feitos na gestão passada. Eles vêm todos viciados, entre aspas, ou contaminados, Sim. entre aspas. Então lá nós temos uma balsa, que é uma concessão, sem contrato. Nós temos um bote, lembra que tem as travessias, Sim. que é como se fosse um mini ferry boat, sem contrato. A do transporte público já precisa da licitação, do lixo precisa da licitação, da iluminação pública precisa da licitação. Nós pegamos todos os contratos deficientes, todos de serviços públicos. Nós temos lá 9.000 postes no município, 2.500 apagados, eu assumi dia 1º de janeiro. Meu Deus do céu. Entende? Com 2 caminhões só para atender. E com 3 milhões de reais na conta. Então, por que, prefeito, tu não compra mais lâmpada, ou tu não adquire, ou aluga, ou contrata mais empresa? Porque o contrato deles era viciado. Eu não poderia contratar ninguém. Hoje, eu devo ter ainda uns 700 postes queimados. E quase 4 milhões São na conta. quantos mil habitantes lá em Lagoa? 43 mil no inverno e chega a uns 120 no verão, com a rotatividade. Sim, no Natal, no Carnaval, por exemplo, no Ano Novo, vai dar 300 mil pessoas, né? Sim. Então ela sobe muito. Realmente essa onda tava bem... Tava. Era um super swell. Imagina, super swell. Não pagaram o precatório, eu assumi com 5 milhões de dívida que tive que pagar em janeiro, entende? Coisas dessa ordem. Mas que a gente está mostrando habilidade em contornar. Eu também estou aprendendo, né? Afinal de contas, eu nunca tinha sido prefeito, eu também tenho que saber lidar com esse tipo de condição. Sim. E, de certa forma, a média tem sido positiva. E o bacana o que é? Os seis primeiros meses demonstram que a gente vai ter muita coisa boa no futuro também. Porque esses nozinhos eu já estou desatando, e depois que eles tiverem as licitações na mesa, tudo certinho, o resto é só aquilo que dependa só de mim mesmo. E a gente já está construindo bons encaminhamentos para frutificar no futuro próximo. E ter uma cidade autossustentável, né? Exatamente. E assim, eu queria saber, depois desses um pouco mais de 100 dias aí de governo, teve alguma coisa que aconteceu que você falou, olha, isso já fez valer a pena minha entrada aqui nesse marzão? Sinceramente, assim, ó, aí a questão pessoal, sim. Porque estourou agora, 20 dias atrás, o inquérito eleitoral. O inquérito eleitoral da nossa campanha, da eleição, né, estourou uma página, um inquérito de quase 3.500 páginas, que demonstrou de fato a corrupção. A polícia demonstrou aquilo tudo que a gente vinha falando há anos, desde 2008. Então isso para mim foi importante, porque não é contra o preto. Foi contra o preto, contra o Leandro, que é meu vice. Mas se fossem outros, seria contra os outros. Mas essa prática nociva que destruiu a cidade, isso ficou claro para nós. Isso para mim é importante, o mais importante. Porque demonstra que sim, de fato, existe um encaminhamento diferente para o sucesso da cidade, deixando de lado a cidade, os mesmos que sempre fizeram com que a cidade parasse. Agora, sobre questões de feitos durante a gestão, claro, pontos positivos também. Nós estamos trazendo, se Deus quiser, conquistando um curso de medicina para Laguna. Show. A UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina. A UFSC, que é a federal. As duas são as únicas que são gratuitas, vamos assim dizer, por concepção. Dentro dessa realidade, a UDESC não tem um curso de medicina no seu hall. E a gente está trabalhando, conseguimos avançar, inclusive teve uma audiência pública recente, onde os passos estão seguindo para que a gente possa trazer um curso de medicina. Para que vocês entendam, um curso de medicina no município como Laguna e para Murel, é como se tu estivesse trazendo um segmento novo de desenvolvimento econômico. Por exemplo, o turismo é um segmento do desenvolvimento econômico, traz renda. A pesca, Laguna é muito forte, traz renda. O curso de medicina
ele também, apesar de ser de educação e saúde, ele também envolve a economia de maneira superavitária. Então, eu estou trazendo também para o município de Laguna algo que vai, na sua esfera financeira, desenvolver no futuro a curto, médio e longo prazo. E vai ficar. Um curso que acontece, ele permanece na cidade, né? Sim. Eu passarei, nós passaremos, mas o curso ficará. Que show. Então, esse para mim, assim, é o grande, hoje, né, de 6 meses, o grande asterisco positivo, vamos assim dizer, do início de gestão. Fora outras vertentes, sementes que a gente está trabalhando e que no futuro vocês saberão em termos de inovação e tecnologia. E aí tem a ver também com a nossa viagem à China, enfim. Ai, que maravilha. Você tem que vir aqui no GovCast contar isso pra gente. Vocês Primeira mão. Com certeza. Tem muita coisa bacana. Vocês verão e ouvirão muito sobre Laguna. Pode ter certeza disso. Ai, com certeza. E a gente sabe, né? Você comentou agora sobre a pesca, que é um fator econômico vital para a Laguna, né? Hoje, o município tem algum programa, algum apoio para esses pescadores? Enfim, nós temos hoje em Laguna a concepção muito forte da pesca artesanal, né, que é essa que a gente colocou como a pesca com auxílio dos botos, das baleeiras, dos barcos menores. Mas também temos, dentro da concepção do porto pesqueiro que Laguna possui a pesca também industrial. A questão entre uma e a outra é que a pesca industrial, através do nosso porto, ela ainda também está com um problema, porque o nosso complexo lagunar hídrico tem um moles, como eu expliquei. É como se fosse... E lá na ponta do moles tem uma pedra que há anos busca-se a saída dela. É como se fosse uma garrafa que ficou um pedaço de rolha. Então, a vazão ela é mais limitada. Então, consequentemente, essa pedra, ela assoreou, porque vai descendo o rio abaixo e ela vai assoreando, que a areia não passa, porque tem a rolha, ela vai criando como uma bancada, entendeu? A areia vai ficando em volta dessa pedra. Então, hoje, barcos pesqueiros cada vez menos estão entrando na nossa boca do moles e, consequentemente, descendo o seu peixe no nosso porto por causa do assoreamento na boca do moles. Porém, dia 8 agora de maio, foi feito um processo através do governador Jorginho Melo, um projeto em que uma licitação para a contratação de uma empresa que nos próximos 6 meses vão fazer o projeto da retirada dessa pedra e o desassoreamento do berçário, que é o berçário do porto. É como se fosse lá da ponta da garrafa até metade dela, tirar a areia, né? Desassoreamento tira a areia. Né? E aí, consequentemente, o calado, a profundidade vai voltar. E esse nosso porto, que ele é estrategicamente, ele é o melhor porto do sul do Brasil para pesca, e hoje ele está limitado por causa dessa pedra, vai voltar a funcionar a pleno vapor. Além disso, por toda a questão que está sendo envolvida, que envolve a concepção de energias renováveis, eólicas, e que a própria Europa está estudando o Brasil, existem estudos avançados, e já na iminência, inclusive, da concepção do primeiro parque eólico dentro do Oceano Atlântico, né? Já pediram, inclusive, a liberação ambiental para iniciar as obras disso, tendem a favorecer o nosso porto, como offshore. Um porto de Laguna vai estar mais perto dessas bacias, desses complexos, do que qualquer outro porto. Então, além da questão da pesca, o nosso porto vai trazer também uma visão e como se fosse um suporte para essa questão de offshore, e de energia renovável que a Europa está estudando junto ao Brasil perante a bacia de Pelotas. Depois vocês botam no Google, vocês vão entender o quão eles estão à frente e o quão o Brasil está atrasado de enxergar. Mas nós, logicamente, a gente enxergou isso cedo, estamos participando para que Laguna, assim como a Europa já está olhando o nosso mar e a nossa energia, quando eles startarem o objetivo deles, nós queremos estar preparados para dizer, olha, podem usar o nosso chão. Maravilha. E assim, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da sua cidade, da sua região. Mas tem um outro tema que é linkado a isso, que também é muito importante também, que é a parte de proteger os recursos naturais, né? Fundamental. Então, assim, a gente sabe que a beleza você falou, a sua praia é a praia mais linda de Santa Catarina. Então, é importante também proteger isso. Você tem algum plano, algum projeto para, junto com todo esse desenvolvimento, você proteger esses recursos naturais? O bacana
do município de Laguna, pelas características que eu lhe falei para vocês, é que as últimas gestões deixaram de lado algumas coisas que envolvem o compliance, que envolvem, vamos dizer assim, os direcionamentos técnicos de cada setor. Então, sim, o plano diretor, por exemplo, que envolve o tamanho dos prédios, o que pode e o que não pode, ele precisa ser feito, reeditado. Não foi feito, vai ser reeditado no meu mandato. Então ele vai ter o desenvolvimento, mas também vai compreender a sustentabilidade e a proteção. Plano municipal de resíduos sólidos não tem, o plano municipal costeiro não tem, o plano municipal de limpeza não tem. Todos esses planos municipais, eles todos estão sendo confeccionados, infelizmente, mas agora, felizmente, pela nossa gestão. Então a gente pegou uma cidade em que não fez nenhum plano municipal. Ou ele está obsoleto, ou ele está atrasado, ou ele está inativo. Então o que a gente está fazendo? Buscando um discurso que seja desenvolvimentista com proteção, e aí a gente acaba passando para cada plano desse a referência que compete a esse plano. Entendeu? Vamos falar sobre o plano municipal de resíduos sólidos. Resíduos sólidos é o lixo que cai na lagoa, é a lixeira, enfim. Então, todo esse contexto a gente está trabalhando para quê? Para que possa complementar um todo para o município se desenvolva, mas também possa ter o cuidado com as suas águas, com o seu meio ambiente, né? E hoje não, hoje é tudo a Deus dará, bota lixo onde quer, dá um vento, voa tudo para dentro da lagoa, porque a lixeira está cheia e não tem quem vai retirar a lixeira, muitas vezes não tem a lixeira, entende? Então, uma série de detalhes pequenos que a gente vai amarrando nesses planos para deixar a cidade ela com compliance todo, vamos assim dizer, atendido em todas as esferas. E aí sim, ser uma cidade sustentável e desenvolvimentista. Perfeito. E tem alguma área lá do município que precisa de mais atenção, mas que ainda você não conseguiu dar essa atenção devida? A parte da REURB, o município nunca fez uma REURB. Nós devemos ter hoje no município pelo menos uns 50%, sem exagerar, com necessidade de regularização fundiária. Ela é uma cidade antiga, muito antiga, tem 350 anos, né, arredondando. Então é uma cidade que as pessoas foram entrando e ficando, muitas glebas, muitas terras, né, de pais, aí o pai e a mãe faleceu, aí ficam os filhos, aí bota 4 casas no mesmo terreno, mas não tem o papel, não tem uma matrícula, não tem regularização fundiária. Isso tem de mais de 50%. Então eu acredito que a maior dificuldade nossa trata-se da regularização fundiária, bem como as situações que envolvem a habitação, né? E aí, para atender a habitação, também tem a ver com luz, com drenagem, com esgoto, com pavimentação. Então, essa é a maior dificuldade, é o maior gargalo. O município hoje deve ter pelo menos uns 25 loteamentos clandestinos ou inacabados. Muitos deles que vieram antes da lei. Hoje a lei de loteamento diz, olha, para tu teres um loteamento garantido, tens que ter a luz, o esgoto, a água, a pavimentação, tudo. Antigamente não. Eles estavam consolidados, mas não tinha o posteamento, não precisava da obrigatoriedade de ter... Exatamente. Então, muitos desses loteamentos são, entre aspas, consolidados, mas não tem a infraestrutura básica. E aí, consequentemente, eu não consigo buscar a matrícula. Como é que eu vou botar estrada, poste, iluminação, drenagem num bairro inteiro, da noite para o dia, com uma cidade quebrada? Então essas são as dificuldades. O maior gargalo é a habitação e a regularização fundiária, mas a gente vai avançar muito, tenho certeza. Também temos certeza disso. E assim, outro tema que a gente queria falar, que a gente acabou já comentando por cima aqui, é a tua capacidade de comunicação. Então a gente vê muitos jovens ali comentando, muitas pessoas também mais velhas comentando sempre nos teus posts, porque a gente acompanha ele nas redes sociais. E a gente queria saber, assim, como que você lida com a parte das críticas, como que você lida com a parte dos pedidos, porque ali é onde as pessoas fazem. Até vi que você postou no Stories lá esses dias, que uma pessoa tava falando, o meu bairro aqui, a minha cidade e tal, numa caixinha de pergunta. Como que é pra você lidar com isso? Bom, assim, sou de carne e osso, né? Então, às vezes, o que os olhos veem, o coração sente. Então, como eu também já sei das minhas dificuldades, tem coisas que eu vejo, tem coisas que eu prefiro não ver. Normal, né? Senão eu vou querer dar a resposta, ou eu vou querer, enfim. Então, eu equilibro isso. Eu não tenho tido, infelizmente ou felizmente, tempo para assistir.
Eu não vejo meu Instagram. Eu posto, eu encaminho enfim, mas eu não vejo, eu não consigo acompanhar por causa do volume de trabalho dia a dia. A mesma coisa com o WhatsApp. Quando eu vejo lá, tem, sei lá, 200, 100 mensagens, 200. Aí eu paro um dia, em algum momento, boto no modo avião e saio a responder. Mas o que a gente já caracterizou e conseguiu centralizar? Existe um WhatsApp, que é do gabinete, bem como da ouvidoria, encaminha para lá. Outra situação, preciso de protocolo. Tudo é protocolo. Mas, prefeito, antes o vereador fazia para mim. Não tem mais isso. Lembra que eu estou falando? As pessoas precisam se acostumar a novos atos. Não dependa de vereador, não dependa de X ou Y, se tu podes fazer o protocolo. Até porque a informação pode vir truncada. Então, se você tem um protocolo, você vai na fonte... E a resposta tem que vir no protocolo. Certo ou errado, ela vem. Então, eu tenho cobrado fluxograma diferenciado. A gente está mudando isso também em nível de gestão, porque o fluxograma da prefeitura é todo desconexo, né? Todo errado, não garante a resposta nem correta e muito menos a resposta célere, rápida, né? Então nós estamos mudando também essa parte estruturante do cronograma e do fluxograma da prefeitura. Então quando a pessoa me procura, eu peço para ela buscar primeiro o protocolo, né? No protocolo aí provavelmente ali já sai os encaminhamentos, normalmente sai, né, a resposta que a pessoa quer. Mas claro que existem coisas que eu prefiro não ver, mas que eu vejo, mas eu seguro. Porque existe no outro lado também uma infantilidade muito forte. Muitas vezes, não digo de todos, claro que não, mas dependendo do tipo de fala, existe uma infantilidade. Ou há também um direcionamento para poder querer me pegar. Eu já sei, o cara está me mandando a mensagem dessa, sempre teve do lado da oposição com a corrupção e nunca cuidou, agora quer que eu cuide. Então eu não dou a eles, o mínimo possível, o holofote. Entende? Então, cada dia ou cada momento que surge uma oportunidade que eu tenha que responder algo que eu não goste, eu sempre penso se vale a pena responder ou se eu busco uma forma diferente de contornar isso, mas não é fácil, com certeza não é fácil, principalmente por causa da expectativa. As pessoas querem que tu mude as coisas da noite para o dia, né? Porque eles não entendem como é o tempo dentro das pessoas, da máquina, né? a burocracia. É muito burocrático, mas eu acredito no tempo. Sim. Eu tenho certeza que daqui a um ano, ou ano que vem, os resultados já estarão pingando dentro da casa das pessoas, seja na saúde, na educação, na via, seja no que for. E aí esse desconforto, essa dor de barriga, vamos assim dizer, que eu caracterizei que nosso primeiro ano teria, tanto para nós quanto para a população, ele vai ficar passado. Que a gente vai estar vivendo um mundo melhor, uma cidade melhor, um contexto melhor. Tenho certeza absoluta. Então, 2025 é o ano da dúvida, da dor de barriga, do ajuste. Mapear os problemas é como uma consulta médica. Mapear os problemas, o diagnóstico. E o remédio ele leva certo tempo para fazer efeito. Então, é isso aí. Então, esse é o encaminhamento que a gente tem dentro da gestão. As pessoas sabem disso, que esse ano é um ano de desconforto. Logicamente, uma dor de barriga eu tenho que não gerar, né? Não adianta se eu comer doce, eu vou gerar uma dor de barriga. Então a gente evita criar dor de barriga, estamos trabalhando com dor de barrigas, de dores que vêm da gestão passada. Outras a gente acaba criando, que é natural, como eu te falei, uma picada nova, a gente não sabe, mas muito menos e, consequentemente, também quando há um equívoco, um erro nosso, a gente assume sem ônus nenhum. É culpa minha, assumo o erro, vamos reverter, o objetivo foi acertar, erramos, faz parte, não tem problema, não fujo, não terceirizo responsabilidade, porque não tem porquê, entende? Sim. Então, o meu foco agora é passar mais 6, 7 meses, chegar em 2026 já usufruindo mais das coisas boas do que sentindo dores de barriga. Analogia, né? Perfeito. E falando em legado, né? No início da nossa conversa você falou do seu avô, né? De muitas histórias, legado que ele deixou, né? E você, preto, tem algum projeto, alguma coisa que você queira deixar como legado para lá na frente, né? Digamos, vai que o teu filho entra nessa esfera, ou enfim, algum admirador que fala, ó, esse aqui foi o prefeito preto que fez... Tem assim, ó, pessoalmente tem. Eu vou dizer assim, Preto, o que tu queres conquistar como político? Eu quero conquistar o legado de que a gente encerrou um ciclo nocivo, corrupto da cidade e deu, a partir daquele prefeito, a cidade voltou a prosperar. Entende? Então isso vai estar escrito. Sobre ações, também tem. Por exemplo, o curso de medicina, se nós conseguirmos o curso de medicina, tenho certeza absoluta que a cidade em 5, 10 anos estará em outro patamar.
porque, como eu expliquei, né, as benesses que envolvem o curso em si, né, eu tenho certeza absoluta que a própria UDESC, a Unesc, que não está em Laguna, que é uma universidade que é paga, mas também, graças ao governador Jorginho Melo, está tendo a universidade gratuita. Ela é privada, mas o governo do estado, através de Jorginho Melo, estão bancando os cursos. Eles também estão indo para Laguna, então, além da UDESC, que já existe, e que a gente quer trazer um curso novo de medicina, nós estamos trazendo uma outra universidade, com outros 5 faculdades de inovação, também com mandarim, já pensando no trabalho junto a letras, mandarim, junto à China, enfim. O governo do estado está bancando o curso na faculdade particular? Exatamente, que é a universidade gratuita. Vale bem uma matéria de vocês junto a isso. Agora acabou de assumir a Luciane Sereta, que é a nova secretária de Educação do Estado de Santa Catarina, com propriedade. Ela também é a presidente da CAF, que é os órgãos das universidades particulares, né? Então, vocês teriam, ou terão, né, caso queiram. Com certeza, um case maravilhoso. Um case muito bacana. Além da Sereta ser uma mulher guerreira, ela tem um conhecimento muito, muito, muito grande, e ela goza do privilégio de ser uma pessoa íntegra e sociável. Ela sabe onde pisar e o que fazer. E na hora de ser rígida, ela também sabe ser. Então, acho que o governo do estado, com todo esse complexo da educação e atitudes, nós estamos agora indo para um caminhamento muito positivo. Já vínhamos, e agora tenho certeza que vai fortalecer, tendo a Sereta, que assumiu agora aqui, faz uma semana, à frente. Então, acho que vale a pena a gente vai querer abordar com certeza esse tema, até para outros gestores se inspirarem, né? Muito bacana mesmo. Com certeza. E o papo tá uma delícia, a gente tá aqui conversando e já acaba se perdendo no tempo. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para o pessoal lá de Laguna, para outros gestores. O que você gostaria de deixar como mensagem aqui no final do GovCast? Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que o principal gestor ele vai trabalhar para a coletividade, né? E a coletividade é aquela que nasce no teu cerne, entende? Ele não é o que muitas vezes o político hoje ele está se perdendo para entregar algum conteúdo que atenda, vamos dizer, a internet. Isso é perigoso, porque ali tu maqueia muita coisa e tu não consegue vivenciar isso fora da internet, no dia a dia, né? Eu acho que é o grande pecado hoje das redes sociais, dos políticos, é isso, tu maquiar algo que tu não és, e aí depois tu não consegue manter. E aí quando a pessoa te encontra no dia a dia, no natural, tu não és o mesmo da internet, e é perigoso. Né? Então eu acredito que um grande legado que possa ter um político nas suas redes sociais, na comunicação, é ser quem ele é. Lógico, lapidando, melhorando. Tem dias que tu tens que estar mais formal do que informal, é natural. Mas a essência em si, tu não podes perder. Tanto é que tu pega um cara caricato como o Topázio e tu passa a fazê-lo com que ele seja um fenômeno na internet. É só encaixar o cara. Ah, mas ele é velho. Ah, mas ele... Não digo o Topázio, digo qualquer pessoa. Não. Tu encaixa a pessoa. Sim. Se tu souber entender e ser quem é. Da mesma forma que tu pega pessoas novas que... hábeis a fala e tal, mas tu vê que é artificial, né? Sim. Enfim, eu estou vivendo algo no dia a dia. Eu não sei se o futuro vai trazer algo positivo do que aquilo que eu vivo, do que eu falo, mas pela recorrência de resultados positivos, eu acho que essa prática da sinceridade, da clareza e trabalhar para a coletividade é o melhor caminho que um político possa ter. Vai lá, conversa com um setor, mas organiza, faz com que eles estejam organizados. Né? Tu falar com a coletividade não quer dizer que tu vai falar só com A ou com B, vai falar com eles coletivos, seja num segmento de bairro, ou seja num segmento, sei lá, de técnico de enfermagem. Tu não vai falar com o técnico, vai falar com os técnicos. Tu vais conquistando a atenção da grande maioria, tu vai entendendo quais são as nuances de cada caso e tu vai sendo sincero no atender. Agora, para finalizar, lógico, se tu tiver vontade de atender, senão vai ser só fala, não promete, não cumpre, também não adianta. Perfeito. Maravilha, parabéns, prefeito, foi um prazer imenso ter com você aqui com a gente, e a gente percebe que a transparência, o diálogo e a verdade é a tua assinatura. Você está de parabéns, que você continue assim, e que outros gestores também se inspirem em ter essa comunicação, por pior que seja, né? Como foi no começo do ano, seja transparente e fala a verdade, né? É mais fácil de você trazer a sociedade para o teu lado. Parabéns, e as portas do GovCast estão sempre abertas para você. Obrigado, Pri, obrigado, Vic, pela oportunidade. A minha cidade é uma cidade pequena,
É uma cidade, em nível de população, 43 mil pessoas, talvez não esteja longe de ser uma das maiores do Brasil, mas para mim ela é a maior, né? E é dela que eu estou me tornando quem eu sou. Então, a partir dela, eu tenho certeza absoluta que o preto político vai avançar muito, né, em relação aos próximos passos de minha vida, mas também, consequentemente, vou fazer com que a cidade também cresça. E aí a região, e aí o estado, e aí o Brasil. Tenho certeza absoluta que as pessoas saberão mais sobre Laguna ou passarão a conhecer mais a partir da nossa gestão, que não é só minha, do Leandro, do Bruno, de todo mundo, da Jennifer, de todos que estão, de vocês também que fazem parte a partir do momento que divulgam sobre nós em outros vieses, né, de contextos como Paraná, ou enfim, em todo o Brasil. E tenho certeza absoluta que Laguna, além de tudo que de ruim que já vem passando, ela vai ser algum exemplo para um futuro próximo para Santa Catarina. Não estou dizendo do prefeito, mas de uma cidade que saiu do ostracismo, né, de uma dificuldade enorme e vai passar a figurar nas grandes prateleiras, não só do turismo, mas sim de uma cidade atrativa para morar ou para investir. Por quê? Porque a cidade em si, ela tem essa prerrogativa de receber boas coisas, mas também a gestão está afim de fazer com que isso aconteça. Então é questão de trabalho, transparência e não tem volta. Tenho certeza que aquilo que é para ser reto tem que ser reto e a curva a gente só faz quando é para voltar para o certo. Entendeu? Não esquece disso. Obrigado, meninas. E como é bom ver alguém falar com tanta paixão por uma cidade, né? Verdade. E vocês têm que ir a Laguna. Vocês têm que conhecer Laguna. Gente... Olhar com os próprios olhos aquilo tudo que eu estou verbalizando. Primeira coisa que a gente vai ver não vai ser na alta temporada, vai ser na baixa. Os golfinhos. Os botos. Boto é qualquer temporada. Pode ir lá na alta e na baixa, o boto vai estar lá. Vai estar lá. As baleias é que começam agora a partir de junho e vão até setembro, outubro. Entendeu? E depois, aí tem o calor, tem a praia, né? Se vocês forem mais perto de novembro, vocês vão poder... Você vai agora, vai depois. Vão. Praia você faz. Vão que vocês vão ver coisas maravilhosas, tenho certeza. Ai, maravilha. Com obrigada. certeza, muito obrigada. E para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E fiquem ligados no próximo episódio. Tchau. Tchau. Valeu.